qual que é o melhor investimento que existe? Eu frequentemente recebo esse tipo de pergunta no meu Instagram ou nas minhas consultorias. E eu prometo para vocês que no vídeo de hoje eu vou responder sim, na minha opinião, qual que é o melhor investimento que existe. Eu não vou dar aquela resposta meia boca, depende do seu objetivo. Eu prometo para vocês que nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês, como inclusive eu já compartilhei em outros, qual que é, na minha opinião, o melhor investimento que existe e que você poderia estar fazendo e que você pode começar a fazer de uma maneira bem simples aqui no Reino Unido. Antes de começar a falar sobre qual que é o melhor investimento que existe, geralmente quando você faz esse tipo de pergunta, você escuta de volta, bom, depende do seu objetivo. E eu entendo que existem diversos objetivos financeiros na vida e que cada pessoa tem os seus. Você pode ter um objetivo financeiro, por exemplo, de estar juntando dinheiro para comprar um carro, para comprar uma casa, para fazer uma viagem, para fazer uma cirurgia, para fazer um procedimento. E aí existe sim, para cada um desses objetivos, uma estratégia mais adequada para você. Vai depender, por exemplo, de quando é que você vai precisar desse dinheiro, quando que você vai comprar esse carro, quando que você vai fazer essa viagem. Vai depender também do valor que você vai precisar, do valor que você já tem. Vai depender também do seu perfil de risco, ou seja, o quanto que você consegue lidar com volatilidade no mercado, ou seja, com a variação desses investimentos que você vai ter aí investido. Então, depende sim dos seus objetivos. Porém, por mais que existam diversos tipos de objetivos pessoais, eu acredito que existem dois objetivos que são universais, ou seja, que todas as pessoas compartilham no mundo, ou pelo menos todas as pessoas deveriam compartilhar. O primeiro desses objetivos, eu acredito que seja ter uma reserva de emergência. Quando você tem uma reserva de emergência, e isso é uma coisa que todo mundo deveria ter, você vai estar protegido de duas coisas, da escassez e da vergonha. Simplesmente, se você atingir o objetivo de ter uma reserva de emergência, você vai estar protegido da escassez e da vergonha, e não somente isso, você vai estar protegido da sensação de estar exposto à escassez e à vergonha. A escassez é literalmente você não ter dinheiro, por exemplo, para comer, para morar e etc. E esse tipo de sentimento, quando você está vivendo a escassez, é horrível. Mas só de você estar experimentando a possibilidade da escassez, ou seja, você estar perto dessa escassez, já é algo muito ruim que não vai ser saudável. Você provavelmente vai estar experimentando juntamente com isso ansiedade, depressão, estresse, porque simplesmente a possibilidade de você ver que estar próximo da escassez, ou seja, de estar no limite entre de repente ter onde morar ou não ter, conseguir pagar as contas ou não conseguir pagar, já vai te colocar numa situação muito complicada. E o outro sentimento, que é o sentimento da vergonha, é quando de repente você não vai, por exemplo, entrar em um estado de escassez, mas você vai precisar pedir dinheiro emprestado. Você vai ter que se endividar, você vai ter que pedir dinheiro emprestado para a família, para amigos, você vai ter que colocar a sua situação diante de alguém e falar assim, eu preciso de dinheiro. Quando a gente também está exposto a esse tipo de situação, não é nada saudável para o nosso cérebro e a gente vai sim entrar em um estado de muito estresse, muita ansiedade e vai ser péssimo para você, para a sua saúde, para a sua autoestima e também para os seus relacionamentos, para a sua carreira. Isso vai afetar a sua vida de uma maneira muito significante. Esse primeiro objetivo, a reserva de emergência, ela vai te proteger disso. A reserva de emergência nada mais é do que você ter um dinheiro guardado no qual você pode recorrer caso aconteça alguma coisa, por exemplo, com a sua renda. Se você está trabalhando e perde o emprego, você estaria necessariamente exposto à escassez. Você não teria dinheiro para pagar, por exemplo, o seu aluguel. Mas se você tem uma reserva de emergência, você tem de onde tirar esse dinheiro para suprir, por exemplo, as suas despesas. E aí você está protegido da escassez e também da vergonha. E isso naturalmente vai crescer em você um sentimento de confiança, de mais responsabilidade, inclusive, de saber que você pode lidar com a sua situação financeira. Além de você, por exemplo, de repente perder uma renda por um momento, você pode também ter despesas inesperadas. Você até mantém a sua renda, porém às vezes acontece uma despesa, você bate um carro, você precisa fazer uma viagem de urgência e aí você não tem de onde tirar. Se você tiver uma reserva de emergência, isso vai te ajudar. E a reserva de emergência, como objetivo financeiro, é nada mais do que simplesmente ter dinheiro guardado. E no Reino Unido aqui é muito simples você conseguir ter uma reserva de emergência, inclusive com esse dinheiro rendendo para você de maneira segura. Vários bancos aqui no Reino Unido oferecem contas bancárias que têm rendimento. E aí você deixa o seu dinheiro depositado lá e você pode tirar a qualquer momento. Porém, enquanto esse dinheiro está depositado, ele está rendendo alguns juros, por exemplo, bem próximo daquilo que é a renda fixa aqui do Reino Unido. Não é o tipo de investimento que você faz para multiplicar, para crescer patrimônio, para enriquecer. É simplesmente uma maneira de você ter uma reserva de emergência. Esse é um objetivo que todas as pessoas deveriam ter. E eu vou ser bem sincero, simplesmente de você alcançar esse objetivo, que pouquíssimas pessoas têm, a sua vida financeira já vai estar praticamente resolvida. Você já vai estar na frente de mais de 90% das pessoas que nem sequer chegam próximo de ter um valor desse depositado em uma conta. Então, simplesmente você conseguir conquistar esse objetivo, você já vai ter conquistado uma vida financeira muito saudável. Você já vai sentir o resultado disso na sua autoestima,
autoestima, na sua confiança, na sua paz. Isso vai te proteger da escassez e da vergonha. Porém, outro objetivo que é compartilhado universalmente, ou seja, que todas as pessoas vão enfrentar um dia, é a aposentadoria. A aposentadoria é aquele momento que você não quer ou não pode mais trabalhar. Porque vai chegar sim um momento no qual você vai olhar para você e você não vai ter mais forças para trabalhar. Você não vai ter mais vigor ou simplesmente você não vai querer mais trabalhar. Só que para você ganhar dinheiro, você precisa oferecer o seu trabalho. Se você precisa lidar com, por exemplo, o seu aluguel, com a sua alimentação, com as suas despesas do dia a dia, você oferece o seu trabalho, em troca recebe um dinheiro e você usa esse dinheiro para lidar com as suas despesas, para lidar com a sua vida. Só que no momento que você não tiver mais oferecendo o seu trabalho, você ainda assim vai precisar de uma renda para lidar com as suas despesas. E vai chegar um momento que você não vai poder mais trabalhar. E aí de onde você vai tirar esse dinheiro? Se você acredita que o governo vai te sustentar quando você se aposentar, eu tenho uma péssima notícia para você. Aqui no Reino Unido, o máximo que você pode receber de aposentadoria hoje é cerca de 220 libras por semana, que não dá nem 1.000 libras por mês, e você só vai receber esse valor, que é o máximo, se você tiver contribuído por pelo menos 35 anos. Então, se você tiver trabalhado por 35 anos, o máximo que você vai receber do governo para sua aposentadoria é cerca de 220 libras por semana. Isso não é nada, isso não é o suficiente para você manter uma vida de qualidade. E detalhe, você só vai poder receber esse dinheiro depois dos seus 66 anos. Então, se você tem o interesse de um dia parar de trabalhar e continuar vivendo a vida que você leva hoje, você precisa fazer alguma coisa, porque a ajuda de custo do governo, é assim que eu chamo, não vai ser o suficiente e vai ser bem tarde, vai ser lá com seus 66 anos. Portanto, se você não vai ter o seu trabalho para oferecer, para poder receber uma renda, você tem que colocar alguma coisa no lugar. E é aí que nasce a importância de investir. Investir é uma maneira de você construir um patrimônio para que quando chegue um momento que você não queira ou não possa mais trabalhar, você vai tirar dinheiro desse patrimônio para continuar vivendo. O investimento nada mais é do que a construção de um patrimônio para que chegue em um momento esse patrimônio possa te dar a possibilidade de viver da renda desse patrimônio, porque ou você vive do trabalho ou você vive da renda desse patrimônio. E aí entra esse segundo objetivo que é universal, que todas as pessoas vão precisar. Não quer dizer que a aposentadoria significa simplesmente você estar velhinho e parar de trabalhar. Você pode se aposentar a qualquer momento, desde que você tenha uma fonte de renda, por exemplo, de um patrimônio, que você possa viver da renda desse patrimônio. Não é uma questão de idade. Porém, de maneira bem realista, você, quando tem mais tempo pela frente, ou seja, quando você for mais velho, se você tiver construído um patrimônio pensando nisso, pensando lá na sua melhor idade, quando você tiver, de repente, mais de 50 ou 60 anos, você tem um bom tempo pela frente para construir um patrimônio razoável, grande o suficiente para você poder viver com uma renda também grande o suficiente para você continuar tendo as suas despesas pagas. Eu já fiz alguns vídeos falando para vocês do quanto que você precisa ter de patrimônio para ter certo salário. Então, você pode procurar aqui no meu canal, e se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever para assistir esse vídeo, para você entender o quanto que você precisa ter de patrimônio e o quanto que você poderia ter, por exemplo, de salário desse patrimônio. Isso aí vai te ajudar a te planejar para entender o quanto que você precisa conquistar para realmente se aposentar. Esses dois objetivos, portanto, eles são universais. Todas as pessoas deveriam estar pensando nele. Primeiro, a reserva de emergência, que você pode resolver simplesmente tendo uma conta bancária aqui no Reino Unido e depositando um dinheiro ali até você atingir um valor que seja pelo menos suficiente para você manter as suas despesas por 3 a 6 meses, de repente um ano, caso aconteça alguma coisa com a sua renda. Só de você conquistar isso, eu tenho certeza que a sua vida financeira já vai ser muito transformada. Porém, a partir de um momento, a gente sabe que não é suficiente você guardar só dinheiro, por dois problemas. O primeiro é que o dinheiro ele perde valor com o tempo. Ah, Samuel, então você está falando para eu depositar dinheiro numa conta, sendo que o dinheiro perde valor com o tempo por conta da inflação? Sim, porém, infelizmente, essa reserva de emergência, a gente não pode colocar ela em investimentos na qual existem volatilidade, a qual, de repente, se a gente precisar desse dinheiro, por exemplo, em um curto período de tempo, talvez ele não vai ter rendido o suficiente para a gente poder usá-lo. Então, o objetivo aqui da reserva de emergência não é rendimento, não é vencer a inflação, é simplesmente poder lidar com o inesperado, é poder ter a segurança de ter um dinheiro ali que a gente pode tirar a qualquer momento. Só que a partir de um momento, como eu falei para vocês, o dinheiro sim, ele perde valor. E quando você está poupando, o dinheiro não está trabalhando para você. Então, além dele não estar gerando valor, não estar se multiplicando, porque é isso que o investimento faz, o investimento é o dinheiro trabalhando para você, além dele não estar se multiplicando, ele ainda está perdendo valor. Então, se você continuar a sua jornada, por exemplo, depois de atingir a reserva de emergência, mas continuar poupando dinheiro para construir esse patrimônio, simplesmente poupando e colocando esse dinheiro, por exemplo, numa renda fixa, esse dinheiro não vai estar se multiplicando o suficiente para simplesmente vencer a inflação. E você também vai estar perdendo a oportunidade de ter alguém te ajudando na construção desse patrimônio, que são juros compostos. Você precisa entender o benefício dos juros compostos. A construção de patrimônio se dá simplesmente pelo fato dos juros compostos.
bolso. Esse boost que você recebe quando você investe faz com que a grande diferença que você vai ter lá no final da sua construção de patrimônio não vai ser aquilo que você colocou do seu bolso, mas sim o quanto esse dinheiro rendeu para você. Essa é a grande diferença e o tempo é um grande aliado nisso. Quanto mais tempo você tem pela frente, mais tempo você tem para os juros compostos trabalhar ao seu favor. Quando você coloca o seu dinheiro para trabalhar, é isso que está acontecendo. E aí entra a grande questão. Qual que é o melhor investimento para fazer isso? E o melhor investimento, ele tem tudo a ver com duas coisas para mim, na minha opinião. Primeiro é a diversificação, porque a gente não tem ideia do que vai acontecer com o futuro, mas a gente pode ter, por exemplo, algumas dicas por conta do que aconteceu no passado. Em toda a história do mercado financeiro, a gente pode ver que os investimentos que desempenharam melhor foram os investimentos em ações. Foi quando você pegou o seu dinheiro e trocou por participações em empresas. Só que mesmo que a gente tenha a capacidade de entender que isso aconteceu no passado, ou seja, as pessoas que investiram em ações, a gente pode ver que esse foi o melhor resultado que elas poderiam ter tido. Quando a gente olha para o futuro, a gente não tem a capacidade de poder prever quais serão as ações que vão desempenhar melhor daqui para frente. A gente sabe, a gente olha para a história e a gente vê que esses foram os melhores investimentos até hoje, porém a gente não tem a capacidade de prever quais serão os melhores a partir de agora. E é aí que entra a diversificação. Quando você está investindo em ações, porém de uma maneira diversificada, como por exemplo através de um ETF global, o que você está fazendo é colocando o seu dinheiro em milhares de empresas, em dezenas de países, de todos os setores da economia. Você está se diversificando. Seja lá o que aconteça de positivo com o mundo daqui para frente, se for uma empresa australiana, se for uma empresa americana, se for uma empresa chinesa, se a economia, por exemplo, brasileira andar muito bem, se você está investindo em um ETF global, você vai estar investindo nessas empresas. Essa diversificação traz para um ETF global esse poder de você poder se proteger, tanto, por exemplo, de você ter investido em uma só empresa e essa empresa não ter se desempenhado muito bem, mas também vai te proteger de ter perdido, por exemplo, a oportunidade de ter investido numa empresa que você nunca ouviu falar, mas estava lá dentro desse ETF. Então, um ETF global, ele traz sim esse poder da diversificação, traz essa possibilidade de uma maneira muito simples você investir em milhares de empresas. Então, na minha opinião, o ETF global, ele é sim o melhor investimento que existe. Até porque o segundo ponto que eu considero para tomar essa decisão de entender que o ETF global é um dos melhores investimentos que existe, na minha opinião, o melhor, é a questão da facilidade. Você não precisa ter um conhecimento técnico muito grande para começar a investir. Você simplesmente vai escolher um ETF que já existe. E esse ETF que vai fazer o trabalho para você. Esse ETF ele faz automaticamente a seleção das empresas, dessas mais de 3 mil empresas que estão espalhadas aí pelo mundo, de acordo com o tamanho de cada uma. E você também não precisa ter a necessidade de ficar escolhendo o melhor momento para comprar. Você compra com consistência. Sempre quando você consegue poupar o seu dinheiro, você troca esse dinheiro por cotas desse ETF. E aí você está trocando esse dinheiro por ações em milhares de empresas, sem ter a necessidade de precisar ficar escolhendo entre uma ou outra. Eu vou falar isso aqui, eu já falei algumas vezes. Existe sim um profissional, existe uma profissão que olha para essas, por exemplo, 3 mil empresas e ao invés de escolher todas elas de uma vez, como você faria, por exemplo, investindo em um ETF, ele tenta escolher somente as melhores, porque na média, eu já falei algumas vezes também em outros vídeos, o crescimento médio de todas as empresas é de cerca de 10% ao ano. Só que como o crescimento médio é de cerca de 10%, isso quer dizer que muitas vão desempenhar menos do que 10% e algumas delas vão desempenhar muito melhor do que 10%. E o objetivo desses profissionais é tentar selecionar somente as melhores, as que vão crescer mais do que 10%. Eu não sei se você sabia, mas menos de 10% dos profissionais conseguem acertar com consistência somente as melhores. A grande maioria das pessoas que se dedicam a fazer isso como profissão não tem a capacidade de vencer com consistência um ETF global que traz uma expectativa de retorno de cerca de 10% ao ano. Por conta da facilidade, inclusive da possibilidade de conquistar um retorno, que é sim o suficiente para você vencer a inflação e construir patrimônio, por exemplo, com o seu objetivo de ter um dia uma aposentadoria, na minha opinião, um ETF global é o melhor investimento que existe. Essa é a maneira que eu invisto. Por mais que eu tenha sim um certo conhecimento do mercado financeiro, eu não faço essas seleções de ações individualmente. Eu não tento ficar escolhendo as melhores. A minha dedicação é para o meu trabalho, é para o meu business, é para a minha carreira. É aqui que eu vou encontrar, de repente, a possibilidade de ganhar um salário acima da média, não lá no mercado. E também, a outra coisa que eu faço é começar cedo, mesmo que eu tenha pouco dinheiro para investir. Porque quando eu invisto por um tempo maior do que a média e, por exemplo, uma quantidade de dinheiro maior do que a média que as pessoas investem, eu posso me contentar com um investimento que tem um retorno na média. Porque, para ser bem sincero, a maioria das pessoas que vai tentar investir para conseguir um retorno acima da média vai ter um retorno muito abaixo da média, porque vai acabar escolhendo as piores ações e não as melhores. Essa é que é a realidade. Então, eu não tenho aqui a necessidade de dar uma resposta para vocês
meia boca dizendo assim, depende do seu objetivo. O que eu preciso falar para você é, você com certeza tem um objetivo financeiro de ter uma reserva de emergência. Nada vai ser melhor do que você ter um dinheiro depositado em um banco. E você com certeza precisa se preparar para a sua aposentadoria. E nada vai ser melhor para você do que construir um patrimônio através das ações globais. Isso não quer dizer que esses são os únicos investimentos que você precisa ter. Com certeza, para cada objetivo, e inclusive para existir um equilíbrio, por exemplo, nessa construção de patrimônio, você pode adicionar outros investimentos. Você pode adicionar um investimento em imóveis, você pode adicionar, de repente, um investimento em criptomoedas, você pode ter, sim, outros tipos de renda fixa para a construção de patrimônio também, que oferecem, às vezes, um pouco mais de risco, mas um pouco mais de retorno do que esse dinheiro guardadinho no banco. Porém, os objetivos principais, você estaria muito bem servido com uma conta bancária e com um investimento em um ETF global. Mas é óbvio que, sim, você pode e deve ter, se quiser, outros tipos de investimento. Aí, sim, vai depender de acordo com seus objetivos ou com seu perfil de risco. Porém, de maneira universal, esses dois já serviriam muito bem para a grande maioria das pessoas. E eu não consigo encontrar motivo para uma pessoa não ter, principalmente por conta da facilidade que é investir em um ETF global e do grande potencial de retorno, inclusive, que você pode ter se a gente olhar para a história. Para finalizar, outro ponto muito importante. Aqui no Reino Unido existem diversas contas especiais de investimento que faz com que esse investimento global seja ainda mais significativo para você, porque você pode ter, por exemplo, contas como a ISA, que você vai investir, por exemplo, em um ETF global, mas você vai ter isenção de imposto para sempre. Tudo que você ganhar de dinheiro, você nunca vai precisar pagar imposto. Você pode também investir, por exemplo, através de uma SIP. A SIP, toda vez que você investe, você recebe o alívio fiscal, que na prática significa você ganhar um bônus de pelo menos 25% daquilo que você está investindo. Então, se você tiver investido, por exemplo, 100 libras em um ETF global, no momento que você coloca 100 libras, o governo já adiciona 25 libras, que é o bônus, que é um alívio fiscal, que é como se ele estivesse te devolvendo esse imposto. Essa conta tem algumas regras, como idade mínima para você poder tirar o dinheiro, e ela é muito boa para a aposentadoria. Porém, essas contas, elas não têm rendimento em si, entende? O que acontece é, você escolhe, por exemplo, uma estratégia, como por exemplo, a estratégia de investimento em ETFs globais, e você usa essas contas para poder segurar esses investimentos, para você poder conquistar vantagens fiscais. Essa é a grande vantagem, por exemplo, de você investir pelo Reino Unido. Quando eu falo sobre investimentos no UK, eu não estou falando de investir nas empresas do Reino Unido. O ETF global, como eu falei, ele vai investir em empresas de todo o mundo, mas você sendo residente aqui, por exemplo, pagando imposto aqui, você tem a possibilidade de ter essas contas. Então não tem necessidade nenhuma de você mandar o seu dinheiro para o Brasil, porque quando você manda, você perde várias coisas, como por exemplo, esses benefícios fiscais dessas contas e também a segurança jurídica de você ter o seu dinheiro aqui no Reino Unido. Como eu falei, você pode ter outros objetivos na vida e você pode ter outros objetivos financeiros. Porém, esses dois são objetivos universais que, se você tiver em dia com esses dois objetivos, eu tenho certeza que a sua vida financeira vai estar muito em paz, vai estar muito em dia. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Veja os outros vídeos, como por exemplo o que eu falei aqui para vocês, onde você pode calcular o quanto que você precisa ter de patrimônio para ter, por exemplo, um salário de 2.000 libras na sua aposentadoria. Se você quiser começar a investir aqui no Reino Unido, por exemplo, com 50, 100 libras por mês, se você quiser uma ajuda, uma orientação, uma motivação para iniciar, eu ofereço a minha consultoria, o link está aqui na descrição. Aqui na descrição também você pode encontrar o meu Instagram e também o link para o meu site, onde eu tenho vários artigos gratuitos que vai te ajudar a transformar a sua vida financeira em uma vida financeira mais saudável e mais inteligente. Muito obrigado.